E aí, galera, tudo bom? Eu me chamo Beatriz, eu sou do PIBID e nesse vídeo a gente vai resolver mais uma questão da prova da OBA, tá bom? Agora a gente vai fazer a questão 3 da prova de 2015. Só que assim, antes de a gente ver a questão, a gente tem que lembrar de alguns conceitos, tá? Que vão nos ajudar a entender a questão. Esses conceitos são meridianos e paralelos, a gente precisa saber o que eles são e qual a função deles. E o outro conceito que a gente tem que saber é sobre latitude e longitude, ok? Vamos lá então. Os paralelos, eles são linhas imaginárias que ficam sobre o eixo do globo terrestre no sentido horizontal. E eles formam círculos ao redor desse globo. E esse círculo, ele é maior aqui na parte central do globo. E à medida que ele vai chegando perto dos polos, esse círculo ele vai diminuindo, tá? O paralelo mais importante que a gente conhece é a linha do Equador. Por que ele é importante? Porque ele divide o nosso globo terrestre entre o hemisfério norte, que é essa parte de cima, e o hemisfério sul, ok? Tem esses outros paralelos aqui que são importantes também, mas o principal é aqui a linha do Equador. E os paralelos, eles possuem uma unidade de medida que é dada em graus. E essas unidades, elas são chamadas de latitudes. A gente vai já ver o que são as latitudes, tá bom? E os meridianos, ao contrário dos paralelos, eles não são linhas imaginárias na horizontal, tá? Os meridianos são na vertical. E outra coisa que é diferente também é que eles não formam círculos, eles formam semicírculos. O que é isso? São curvas que representam a metade de um círculo. E todos os meridianos, eles possuem o mesmo tamanho, tá? Não importa qual ponto eles estejam, eles têm o mesmo tamanho. Diferente lá dos paralelos, né, que o maior círculo fica na parte central do globo terrestre. E outra coisa importante é que o principal meridiano é esse que eu estou circulando aqui, que é chamado de meridiano de Greenwich. Ele é o marco zero, tá? Como vocês podem ver, tá aí 0 graus. E a partir dele que a gente pode fazer a medição de fuso horários, tá? E os meridianos, assim como os paralelos, eles também possuem uma unidade de medida, só que aqui nos meridianos o nome da unidade de medida, que é também dada em graus, é longitude. Os meridianos e os paralelos, combinados com as latitudes e as longitudes, dão origem ao sistema de coordenadas geográficas, que é utilizado para definir qualquer ponto da superfície terrestre. Mas vamos aqui. Latitude é uma distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. E ela também é chamada de paralelo, porque ela se trata de uma linha imaginária traçada paralela à linha do Equador. E as latitudes elas variam entre 180 graus, de 0 a 180, sendo contadas a partir da linha do Equador, que é onde a latitude é zero. Aqui é a linha do Equador, aqui é a latitude zero, e a partir desse ponto que é que começa a ser contada em graus, tá? E aqui, como vocês podem ver, aqui no hemisfério norte está sendo contado em graus positivos e aqui no sul em graus negativos. E as longitudes, ela também é uma distância dada em graus de qualquer ponto da Terra, só que nesse caso é em relação ao meridiano de Greenwich. As longitudes elas também podem ser chamadas de meridianos. Elas também variam entre 0 a 180, só que para o leste e para o oeste, sendo contadas a partir do meridiano, tá bom? Aqui o meridiano é o grau 0 e a partir dele é contado os outros. Então a questão diz o seguinte: a equipe da UBA realizou o 4º Encontro Regional de Ensino de Astronomia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o 53º no Oiapoque, em Amapá. Coincidentemente, essas cidades estão sobre o mesmo meridiano, pois a longitude de ambas é de 51 graus a oeste de Greenwich. A latitude de Porto Alegre é de menos 30 graus,
O sinal de menos significa no hemisfério sul, como eu já tinha comentado antes. E a latitude de Oiapoque é de 3 graus positivos. O sinal de mais significa que está no hemisfério norte. A cidade de Jussara, em Goiás, está no mesmo meridiano, pois sua longitude também é de 51 graus a oeste. Porém, está aproximadamente à mesma distância de Oiapoque e de Porto Alegre, pois sua latitude é de menos 16 graus. No mapa do Brasil, a gente indica aqui a localização aproximada dessas 3 cidades. Então a pergunta diz o seguinte: suponha que num certo dia o Sol esteja a pino na cidade de Jussara. O que significa isso? Que o Sol está no ponto mais alto do céu. Isso ocorre no meio-dia solar verdadeiro. Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra neste instante, porque, como eu disse, o Sol está no ponto mais alto do céu, ou seja, ele está literalmente acima das nossas cabeças, já que no caso seria da cabeça da pessoa que está em Jussara. E a questão continua. Além disso, coincidentemente, as cidades Canavieiras, na Bahia, e Pontes e Lacerdas, no Mato Grosso, estão na mesma latitude de Jussara, aproximadamente equidistantes de Jussara e aproximadamente metade da distância entre Jussara e Oiapoque. Os desenhos ao lado eles representam um poste e sua sombra nas cidades. Pontes e Lacerda, Mato Grosso, Canavieiras, na Bahia, Oiapoque, no Amapá, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no mesmo instante no qual o poste não teria sombra em Jussara. Escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade. E aqui os dados eles dão que N significa norte, S significa sul, leste, L significa leste e O significa oeste. Então, como a questão disse, esses desenhos desses postes aqui são em cada cidade, né? Que eles deram um exemplo lá. E a gente tem que descobrir qual é a cidade que a sombra está ficando desse jeito. Aqui eu coloquei uma imagem do mapa que eles deram para a gente ter uma noção de onde as cidades estão localizadas. Então, vamos começar. A questão disse que o Sol está no ponto mais alto dele aqui, em Jussara. Ok, então vamos analisar esse primeiro caso aqui, que o Sol está um pouco para o norte, né? E a sombra está ficando aqui no sul. Então, digamos que o Sol está aqui em Jussara e a sombra dela está indo para o sul. Então, qual é aqui o... Se eu for prestar atenção aqui em Porto Alegre, se esse poste estivesse aqui, onde é que vai ser o norte de Porto Alegre? Vai ser Jussara. Então já bate aqui, né? Tá falando que o sol tá pro norte. E a sombra tá ficando pro sul. Então o sol tá aqui, os raios solares dele estão vindo para cá, tá batendo no poste e dando uma sombra. Então essa primeira opção é em Porto Alegre. Aí a segunda opção é o contrário. Então tá falando que o sol tá pro sul e a sombra está indo para o norte. Então, se a gente for prestar atenção aqui na cidade de Oiapoque, se um poste estivesse nesse ponto aqui, o Sol, como está aqui no ponto mais alto aqui em Jussara, ele ia estar dando uma sombra aqui para o norte, né? Que os raios solares estariam saindo e batendo aqui no poste e ia estar dando uma sombra para o norte. Então, no segundo caso aqui é Oiapoque. E aqui nesse terceiro caso, nós temos que o Sol está um pouco para o oeste e a sombra está no leste. Só que o que acontece aqui é uma coisa importante que a gente tem que notar. Se a gente for pegar esse exemplo aqui e tentar colocar aqui no mapa, vai dar a impressão de que os alunos, se eles não prestarem atenção, eles não vão conseguir entender que está ao contrário, né? O leste, na verdade, é aqui em Canavieiras e o oeste é Pontes e Lacerda. Eu acredito que eles colocaram desse jeito para tentar confundir um pouco, tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Então fala aqui que a sombra está no leste e o sol está um pouco pro oeste. Vamos pegar aqui como referência Jussara, né? Qual é a cidade que está ao leste de Jussara? É Canavieiras, né? Então o sol está um pouco aqui, então a sombra está vindo aqui para o leste. Se o poste estivesse bem aqui, os raios solares iam estar vindo aqui de Jussara, batendo no poste, deixando uma sombra para esse lado daqui. Então esse terceiro caso é Canavieiras.
E a mesma explicação, só que ao contrário, serve aqui para Pontes e Lacerda, né? E que o Sol vai estar aqui indo para o lado oeste, né? Se a gente for observar Pontes e Lacerda, a gente tem que o leste dessa cidade é Jussara. Então o Sol está aqui, a sombra está vindo para o oeste. Então essa última opção era a única que sobrava mesmo. Então é Pontes e Lacerda, ok? Então essa questão foi bem simples, mas caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no grupo que eu e os outros alunos do PIBID vamos responder para vocês. É isso, obrigada.